Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje é escala maior. O que é uma escala? Bom, é uma sequência de 7 sons, né? Onde nós vamos ter tons e semitons distribuídos em uma determinada ordem. Isso é uma regra. Toda escala maior tem que seguir essa sequência. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Você tem, então, 5 tons e 2 semitons, tá? Mas eles sempre têm que vir nessa ordem. Portanto, se você conseguir memorizar e fixar essa estrutura, você já tem um bom caminho para começar a pensar na escala maior. Bom, a escala diatônica, como eu falei, é sempre uma sequência de 7 notas musicais. A 8ª nota musical é tão importante quanto as outras, só que ela é a repetição do primeiro grau. Observem aqui no teclado. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 sons. E novamente o Dó, que é a repetição do primeiro, ok? Para cada tecla, para cada nota dessa escala, nós vamos dar uma nomenclatura específica, tá? Cada nota da escala representa um determinado grau. Primeira nota, primeiro grau, segunda nota, segundo grau, terceira nota, terceiro grau, quarta nota, quarto grau e assim vai. E cada grau recebe um nome, como a gente pode ver aqui. Primeiro grau nós chamamos de tônica, que é o grau que dá nome à escala, né? A nota fundamental, a principal nota da escala, tá? A supertônica vem o segundo grau, logo em seguida. Terceiro grau, mediante, né? Ela encontra-se no meio de 2 graus importantes, que são o primeiro e o quinto graus. O quarto grau, subdominante. O quinto grau, dominante. Também é um grau muito importante, logo depois da tônica. Por quê? Como o próprio nome já diz, ele vai dominar os outros graus. Pensa assim, é um grau de destaque, ok? O sexto grau, superdominante, também se encontra no meio de 2 graus importantes. Primeiro e quinto graus na direção descendente. Sétimo grau, sensível, tá? Quando está meio tom abaixo da tônica. Ou pode ser chamada também de subtônica, quando está um tom abaixo da tônica. Como assim um tom abaixo da tônica? A tônica é Dó, se eu descer um tom, eu tenho um Si bemol, portanto, eu tenho subtônica e não a sensível, tá bom? E o 8º grau, ou primeiro, repetição da tônica, que é a nota mais importante dessa escala. Entendidos os nomes dos graus das escalas, nós temos aqui a escala de Dó maior. A escala de Dó maior, que é essa que eu fiz aqui, vou repetir para vocês, ó. Percebam que é só feito de teclas brancas, ela é constituída de teclas brancas, não possui nenhum tipo de alteração. E olha a estrutura dela que interessante. Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom, Lá para Si, tom, Si para Dó, semitom. Ela já segue aquela sequência que eu falei lá no início, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por isso, ela é colocada como a escala modelo. Ela já vem construída dentro dessa estrutura que nós precisamos. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por isso, ela é a escala que vai servir de modelo para a gente conseguir as outras escalas, tá? Como aqui a gente está vendo, as outras escalas obedecem à mesma ordem da escala modelo. E para seguir a mesma ordem consequente, precisamos receber alguma ou algumas alterações para se adequar ao modelo da escala de Dó maior. Olha só que interessante essa escala. Eu tenho de um Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, chego novamente ao outro Ré. Comecei a minha estrutura da escala. Agora a gente vai conferir a sequência, né? Se eu tenho aqueles intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. De cara aqui o exemplo já nos mostra que não. De Ré para Mi eu tenho um tom, mas de Mi para Fá eu tenho um semitom. Portanto, aqui eu deveria ter tom e tenho um semitom, a gente precisa ver isso. De Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom, Lá para Si, tom, Si para Dó eu tenho um semitom, mas eu deveria ter mais um intervalo de tom aqui. E de Dó para Ré que eu deveria ter um semitom. Então, a gente já percebe que essa estrutura não está seguindo naturalmente aquela sequência da escala modelo, da escala de Dó maior. Então, a gente precisa fazer algumas alterações
para fazer com que seja possível aquela estrutura. E aí a gente vai mexer em algumas notas. De Ré para Mi eu já tenho um tom, ok. De Mi para Fá natural, como está aqui em cima, a gente vai ter um semitom. Então eu preciso de mais um semitom. Eu vou pegar esse Fá e vou elevar ele em meio tom. Ou seja, o Fá vai deixar de ser Fá natural e passa a ser Fá sustenido. E aí eu mantenho tom, tom. Mi para Fá sustenido eu tenho um intervalo de tom. Olha aqui, ó, 3 teclas. Então, um intervalo de tom. Aqui de Fá sustenido para Sol, vejam no vídeo, eu já tenho intervalo de semitom. E olha que legal, eu preciso justamente de ter um intervalo de semitom aqui. Então, a minha estrutura começou a ficar legal, começou a ficar igual à estrutura da escala modelo de Dó maior. Prosseguindo, de Sol para Lá eu tenho um tom, ok. De Lá para Si eu tenho um tom, ok. De Si para Dó eu tenho que ter um tom, mas aqui, ó, sem alteração nenhuma, eu vou ter um semitom. Eu preciso de mais um semitom. Então, eu vou pegar o Dó e vou aumentá-lo em meio tom. Chego, então, ao Dó sustenido. E aí, sim, de Si para Dó sustenido, eu tenho um tom e mantenho essa estrutura de 3 tons seguidos que eu preciso ter na escala maior. Automaticamente, de Dó sustenido para Ré, eu passo a ter um intervalo de semitom. Aí, a minha escala agora sim está dentro da estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ouçam. Eu destaquei as duas notas que nós precisamos alterar, Fá e Dó sustenido. Portanto, na escala de Ré maior, toda nota Fá e toda nota Dó deverá ser tocada como sustenido, ok? É isso que você vai fazer na sua atividade 8 do seu PET 2, ano 1. Você tem estruturas de escala de Sol a Sol, Lá para Lá, Si para Si, Fá sustenido para Fá sustenido. E você vai sempre conferir se você já tem as estruturas de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Caso não houver a estrutura, você vai fazer os arranjos, os ajustes necessários aí para alcançar, assim como a gente fez aqui na escala de Ré, ok? Muito bem. Aqui está te pedindo para fazer uma escala maior a partir da nota de Mi. É só você escrever as notas do Mi até o Mi e conferir a sequência, né, de se dão as estruturas de tom e semitom. Bom, então revisando as escalas, é uma sequência de 8 notas, né, lembrando que a oitava nota é a repetição do primeiro, que precisa ter essa estrutura, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tendo aqui a escala de Dó maior como escala modelo, ok? É possível nós fazermos algumas escalas já com o primeiro grau com sinal de alteração, tá? Por exemplo, aqui embaixo na escala, onde eu tenho um Mi bemol. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou conferir, né, se eu tenho a minha sequência necessária, a minha estrutura de escala maior. Se não tiver, eu vou fazer os arranjos. Em escalas onde eu vou ter o bemol, eu vou trabalhar com alterações em bemol, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, de Sol para Lá, eu tinha um intervalo de tom, mas eu preciso de um intervalo de semitom. Então, eu vou diminuir esse intervalo de tom em um semitom. Coloco Lá bemol, automaticamente eu diminuo o meio tom, então de Sol para Lá bemol eu passo a ter um semitom. De Lá bemol para Si, eu não vou ter um intervalo de tom, e eu preciso ter um intervalo de tom, então eu vou diminuir o meu Si em meio tom, colocando-o em bemol. E aí de Lá bemol para Si bemol eu passo a ter um intervalo de tom. De Si bemol para Dó eu acabo conseguindo um outro intervalo de tom, tá tudo ok. De Dó para Ré eu já tenho um intervalo de tom, tudo ok. Eu preciso agora de Ré para Mi ter um intervalo de meio tom, né? Como Mi já é bemol, pela escala que começou aqui com Mi bemol, eu acabo tendo já esse intervalo de semitom e desta forma eu montei a escala de Mi bemol. Ouça! Fiz a escala de Mi bemol e eu tenho Mi bemol, Si bemol e Lá bemol. As outras notas natural. Você vai fazer sempre essa analogia, tá, das estruturas, observar se é uma escala que contém sustenidos ou bemóis, porque
Em uma escala, nas escalas maiores, nós nunca encontraremos sustenidos e bemóis presentes numa mesma escala, tá? Ou ela vai ter só sustenido, ou ela vai ter só o bemol. Isso nas escalas maiores, tá bom? Sua atividade 10, você vai fazer o mesmo que você já fez nas atividades anteriores, porém agora considerando as notas em bemol. E tem uma pegadinha aqui com uma escala começando em Fá sustenido para que você possa fazer as estruturas e os devidos ajustes, tá bom? Atividade 11, você vai montar a escala de Sol bemol maior, Mi bemol maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, todas na clave de Sol, ok? Temos aqui algumas atividadezinhas para você solfejar, faça com calma, atente-se para a divisão rítmica, tá bom? Para que você possa realizar aí esses solfejos que vêm para você treinar. Havendo dúvidas, pessoal, vocês podem entrar em contato com seus professores, tem os canais na internet, o site dos conservatórios de Minas Gerais, com o chat, para que vocês possam tirar suas dúvidas e também entrar em contato com os seus professores, como de costume você já tem feito, ok? Eu fico por aqui, foi um prazer, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!